Boa noite a todos e todas. Consegue me escutar, pessoal? Então, é com grande satisfação que nós vamos dar início às nossas atividades da noite de hoje. E gostaria, num primeiro momento, já agradecer a colega Janice por estar participando desse momento conosco, e a todos os profissionais, acadêmicos e demais pessoas interessadas no debate de hoje. Então, antes de mais nada, a gente gostaria de lembrar que a atividade de hoje, ela é oriunda de projetos e programas de extensão vinculados à Universidade Federal do Pampa, especificamente ao curso de Serviço Social do Campus São Borja. Eu sou uma das coordenadoras do programa. Então, atualmente eu estou como coordenadora do programa de extensão Longe Viver. Esse programa é recente, ele nasceu em 2020 e ele é resquício de um antigo projeto meu de extensão chamado Envelhecer. Acho que muitos participaram de algumas atividades. E a partir do aprofundamento de algumas pesquisas, de algumas discussões já que eu faço de décadas, né, a respeito de velhice, envelhecimento, esse ano nasce o Longe Viver. Então, o Longe Viver, ele tem como objetivo promover ações dirigidas à longevidade e com vistas a pensar estratégias que possam fomentar a proteção social da pessoa idosa. Então, acho que nós avançamos do envelhecer no sentido de que o foco não é somente discutir a velhice, mas o processo de envelhecimento como inerente a todos nós, desde o momento que nós nascemos. Embora, né, nós tenhamos sido prejudicados aí com a questão da pandemia, mas o intuito do programa é, ao longo do seu desenvolvimento, que nós possamos estar realizando ações de fomento a políticas públicas na área do envelhecimento, também que nós estejamos podendo fazer parcerias com instituições, prefeituras, conselhos, no sentido de prestar qualquer assessoria que seja necessária, também promover reflexões e ações sobre a possibilidade de oferta de cursos de aperfeiçoamento para profissionais interessados na temática, a realização de eventos que tenham como foco a discussão voltada à pessoa, a exemplo do que nós estamos hoje promovendo, e por fim também nós temos toda uma proposta aí de ofertar oficinas junto à rede educacional, no sentido de sensibilizar os nossos jovens já a pensar sobre a velhice, sobre o processo de envelhecimento, pensando em diversas questões geracionais que nos assolam. Então, esse ano, considerando a pandemia, nós restringimos as nossas ações muito mais no sentido de qualificar a equipe do programa através de um grupo de estudo que é aberto ao público e ele é realizado uma vez por mês. Na próxima semana já estaremos abrindo inscrições aí para quem quiser participar dessa roda de conversa, o nosso segundo encontro do grupo de estudo, e também a promoção desse momento de hoje, né, enquanto uma possibilidade de troca de conhecimento, e nos feliz esta oportunidade. Então, basicamente, não querendo me estender muito, o Longe Viver, ele vai trabalhar com essas temáticas, e está aberto a parcerias, a exemplo do que está acontecendo com o projeto da professora Rosilane, e nos colocamos à disposição para pensar essa temática e outras que são transversais e tão importantes, que são oriundas, inclusive, da política de assistência social. Então, eu desejo que a gente possa ter uma boa noite, que a gente possa nos inquietar, né, e pensar possibilidades. Obrigada. Quero também acolher a todos e a todas que Rose, estão aqui acho que conosco. seu microfone. Estão me ouvindo?
Sim? Ok, então, obrigada. Pessoal, então, desejar então uma acolhida a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos nesse final de tarde que nós escolhemos aí para estar juntos, né, para fazer esse diálogo com a nossa querida convidada, a Janice Merigo, né, que seja muito bem-vinda, Janice, é uma honra enorme estar aqui contigo hoje, poder te ouvir novamente. Há alguns anos a gente não se encontra, mas já tivemos oportunidades aí de conviver muito de perto, né? Um tempo atrás, enfim, a partir da minha formação em serviço social. Então, para mim, é bastante gratificante poder estar contigo nesse momento, né? Fazendo essa troca junto com os nossos convidados que também estão participando. Então, como a professora Elis falou, essa live, a partir dessa discussão que a gente pretende fazer hoje, é uma promoção de 2 projetos de extensão que firmaram uma parceria por conta dessas condições que a gente está vivendo agora, nesse momento do contexto pandêmico. E o projeto, então, que eu estou coordenando, ele já está em ativa desde 2017, junto à Universidade Federal do Pampa, campus São Borja, né, vinculado ao curso de serviço social dessa universidade. E a gente vem desenvolvendo, então, ações tanto de formação quanto de assessoria, e daí envolvendo os membros de conselhos de direitos, os profissionais que atuam tanto em nível da gestão quanto da execução das políticas sociais aqui no município, com foco, de modo especial, a política de assistência social, que é o que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 2 anos, de modo especial, com esse foco da assistência. Então, entre as ações que a gente vem fazendo, especialmente a gente trabalha com a perspectiva da formação continuada, educação permanente desses profissionais, a partir das demandas que os profissionais do Sistema Único da Assistência Social, e também já trabalhamos com a política de saúde, nos trazem como demanda realmente necessária para as discussões. E a ideia é fomentar justamente isso, né? Realizar oficinas, roda de conversas e também ofertar cursos de curta duração. Então, nesse momento, a gente está trabalhando com a ideia da live, justamente para poder trabalhar essa perspectiva de fazer uma discussão que vincule junto aos profissionais, aí a gente consiga, ao final, também trabalhar com essa mediação teórica e prática e que a gente agregue conhecimentos, mas também todos aqui tenhamos também uma perspectiva aí de como a gente vai, né, ter estratégias, que estratégias a gente pode criar profissionais a partir dessas discussões que a gente vai trazer até aqui. Então, essa live, ao nosso entendimento, quando eu e a professora Elisângela trabalhamos a perspectiva do planejamento, foi no sentido mesmo de trazer uma temática que é de suma importância, que envolve uma política que é de suma importância, que é a política de assistência social, e num momento tão distinto que é o que a gente está vivendo, né? Então, essa é a ideia, a perspectiva. Brevemente, então, essa acolhida, enfim, né, essa apresentação. A ideia dessa live, a escolha do tema, se deu em razão da gente entender que a gente está vivendo um contexto bastante distinto, por isso a necessidade de se fazer essa discussão, ouvir experiências também diferentes, né, e que possam repercutir tanto no município de São Borja, quanto os demais municípios que estão aqui conosco, e que envolve o Rio Grande do Sul e talvez outros estados também. A professora Janice, então, que vai estar aqui conosco, ela vai discutir o objetivo, né, desse encontro, seria a gente trabalhar e abordar a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais do SUAS, esse é o objetivo da live, e a ideia é dar visibilidade aos desafios da implementação desses serviços nesse contexto atual pandêmico, né, com destaque para os atendimentos às famílias e às pessoas idosas. Então, esse é o objetivo do nosso encontro. Então, a gente tem como perspectiva acolher profissionais trabalhadores do SUAS, demais interessados, conselheiros de direitos, os acadêmicos também estão aqui conosco, Janice, para conhecer um pouquinho esse público que tu vai agora, a partir de agora, interagir, instituições públicas e privadas, e que envolve esse campo da assistência social, que não é privativo só dos profissionais que atuam nessa área. A gente sabe que existe uma rede socioassistencial
e que essa rede é que vai constituir o sistema de proteção social a esses sujeitos que são usuários dessa política e as demais políticas que a gente tem aí como perspectiva da intersetorialidade. Então, antes de eu apresentar a professora Janice e passar para ela de imediato a palavra, só alguns recados, tá, pessoal, de como que a gente vai se organizar nessa dinâmica. Nós, então, trabalhamos com a ideia de uma exposição da professora. Logo após a fala, então, e durante a fala dela, a gente quer que daí todos que queiram e desejam fazer alguma pergunta que já vão interagindo pelo chat. A gente pretende, então, ir reunindo as perguntas ao longo da fala da Janice, para, após a exposição de 40 minutos, nós vamos abrir um diálogo de 30 minutos para interagir com a Janice, tá? Para ouvi-la, para ela também ter o retorno de vocês. Então, essa é a ideia desses 30 minutos de diálogo. Então, a gente vai ter um momento de interação. Logo em seguida, então, a gente vai abrir para as considerações finais e encerramos a nossa live com teto máximo de 2 horas. Alguns outros recadinhos, nós vamos ter 2 links, tá? Para quem deseja receber atestado de participação, vai ter um link com essa nomenclatura e um outro link que são para os alunos que, então, vão fazer o registro da sua presença vinculada a 2 componentes da graduação em serviço social que também estão aqui participando enquanto atividade acadêmica, tá? Vinculada a esses componentes. A professora Janice, então, vou fazer uma breve apresentação dela. Foi graduada, então, em Serviço Social pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, especialista em Direitos Sociais e Competências Profissionais pela Universidade de Brasília, mestre em Serviço Social pela PUC Rio Grande do Sul. Teve um bom tempo convivendo conosco aqui pelo Rio Grande do Sul, né, Janice? De 2002 a 2007 foi professora na Universidade Franciscana, inclusive tive o prazer de tê-la na minha formação profissional enquanto minha professora. Depois, logo em seguida, também convivemos como colegas. Docente do curso de Serviço Social da Universidade do Sul de Santa Catarina, de 2007 a 2014. E não só na academia, mas tem uma longa trajetória também enquanto assistente social, vinculada tanto na questão de assessoria, como está atuando hoje, que atua, então, como assessora técnica da Federação Catarinense dos Municípios de Santa Catarina. Além disso, também atuou e atua junto ao controle social da política de assistência social, tanto quanto presidente desse Conselho Estadual de Assistência Social, de 2009 a 2012, como atualmente a conselheira estadual da assistência social no estado de Santa Catarina. Também publicou o livro Sistema Único de Assistência Social em Santa Catarina, Avanços e Desafios a partir das experiências municipais. Além da cartilha das experiências municipais em Santa Catarina, publicou a cartilha do Sistema Único de Assistência Social da FECAM. Então, só para situar, né, tem várias outras atividades também que a Janice vem desenvolvendo, como coordenadora da parceria de pós-graduação em Escola de Gestão Pública, também como docente no curso de especialização em Políticas Públicas e Demandas Familiares, e curso de especialização do Sistema Único de Assistência Social e Trabalho Interdisciplinar. Brevemente, então, Janice, fique muito bem à vontade, a palavra é sua, tá? Se sinta bem acolhida e recebida aqui por nós, pela Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, né? Estamos no cantinho aqui, mas estamos aqui. Então, boa noite a todos e a todas. Me chamo Janice, sou uma mulher de estatura mediana, tenho pele branca, cabelos pretos, olhos verdes, né? E estou alocada aqui numa mesa de escritório, uma parede branca e cinza nas minhas costas, né? E um quadro, então, na parede. Algumas coisas que a gente aprendeu nessa pandemia, e uma delas que a gente precisa valorizar é a questão da autodescrição. Então, eu gostaria muito de, inicialmente, cumprimentar a todos os profissionais, a todas as profissionais que estão acompanhando aqui no canal do Facebook essa atividade,
aos acadêmicos do curso de Serviço Social da Unipampa, dizer da minha felicidade em estar aqui de forma virtual, né, com a Rosilaine, que foi, como ela já citou, na trajetória acadêmica dela, a gente teve um convívio, né, enquanto acadêmica e docente, a qual eu sempre aprendi muito, né, não cheguei a ser orientadora, a ter um contato mais direto com ela, mas com certeza ela sempre se destacou durante a sua formação, e o resultado está aí, né, professora da Unipampa, junto com a Elisângela, então quero cumprimentá-la também, dizer que a área, o segmento da pessoa idosa é uma área que a gente tem atuado muito aqui no estado de Santa Catarina também, inclusive em parceria com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa e a Associação Nacional de Gerontologia, que é uma associação bastante importante, inclusive eu sou membro também da ANG. A gente tem feito um trabalho bem importante durante a pandemia também, com várias atividades, inclusive de orientações aos municípios no recebimento daqueles recursos de 160 milhões que foram liberados para as ILPIs, né, para as instituições de longa permanência, enfim. Então, dizer da minha satisfação, da minha alegria, né, cumprimentando aqui a Rosilaine e a Elisângela, cumprimento também a todas as demais professoras, se não me engano, só professoras, né, mulheres do curso de Serviço Social da Unipampa, e todos que estão nos acompanhando. Eu fico bastante feliz porque tem algumas ex-alunas, colegas de profissão, professoras acompanhando também, né, no Facebook o nosso debate, então quero cumprimentar e que se sintam todas bastante abraçadas, enfim, fico muito feliz, assim, por esse encontro, mesmo que seja virtualmente, tá? Gostaria também de dizer, então, que o tema é um tema bastante desafiador, né? Só falar dos serviços socioassistenciais a gente já teria aí um bom tempo, então eu tentei agregar o debate dos serviços socioassistenciais com o debate sobre a questão da assistência social nesse cenário da pandemia, do Covid-19, e falar um pouco do atendimento às famílias e à pessoa idosa pelos trabalhadores do SUAS, pelas equipes da política, pelos trabalhadores da política de assistência social. E como eu sei que especificamente essa atividade é voltada ao curso de serviço social, eu vou trazer também alguns elementos para a gente poder pensar e discutir o exercício profissional no SUAS, na pandemia, e como que a gente lida cotidianamente com isso também, quais foram todos esses desafios que vieram conosco também. Eu vou pedir que a Bruna coloque para nós, então, a apresentação. A apresentação está bastante sucinta, eu tentei trazer só alguns elementos para poder organizar o raciocínio, né, em função do tempo que eu tenho. Então, eu vou tentar ficar nos 40 minutos que me foi dado, e na sequência, então, a gente vai ter um bom tempo também para debate, perguntas, considerações, alguns questionamentos, enfim. Eu começo, então, falando um pouquinho, só contextualizando e trazendo alguns elementos importantes sobre a política de assistência social. E eu sempre escolho essa imagem que vocês estão visualizando, que ela é uma imagem bastante representativa. É um SUAS que ele ainda está num processo de construção, né? A gente vai verificar que nós temos aí 15 anos de implementação do Sistema Único de Assistência Social e que nós temos diversos segmentos que participam, que fazem parte desse processo de construção desse sistema. E o quanto a gente ainda precisa qualificá-lo, o quanto a gente ainda precisa avançar num contexto de uma sociedade que não prioriza as políticas públicas e muito menos o contexto do Sistema Único de Assistência Social, enquanto uma política protetiva que trabalha e que atua diretamente com as famílias em situação de vulnerabilidade social. No entanto, nós temos um grande desafio, que é nós, enquanto trabalhadores desta política pública, enquanto, além de trabalhadores, usuários desta política pública, fazer com que, de fato, ela seja construída em várias mãos, em vários atores, e numa luta bastante coletiva e bastante representativa. Então, inclusive, professora Elisângela contempla aqui também a questão da população idosa, de crianças, adolescentes, famílias, mulheres, né?
nessa construção coletiva. Pode passar, Bruna? Então, diante desse contexto, antes de nós entrarmos na assistência social, na política de assistência no período pandêmico, dizer, né, reforçar que a assistência social, ela é uma política pública de direito, de competência do Estado. Isso sempre precisa ficar muito claro, e isso ficou muito mais visível neste período da pandemia, onde a política da assistência social, ela teve uma visibilidade bastante significativa em todos os municípios, né, no âmbito de cada um dos municípios, bastante representativo, e que é inserida, então, na proteção social brasileira. A política de assistência social, ela trabalha com a proteção social das famílias. E quando nós falamos em família, nós estamos falando em todos os segmentos que compõem as nossas famílias brasileiras, as nossas famílias que compõem os estados brasileiros e os nossos municípios em todos esses nossos estados. Então, e família no contexto da compreensão e da concepção de família trazida pela política de assistência social, no contexto de todas as suas configurações, de todos os seus arranjos, né, de todas as formas como ela se constitui nessa nossa sociedade brasileira. E também, então, a política de assistência social, a gente tem muita clareza, e isso sempre precisa estar muito claro, que ela foi consolidada por meio da Constituição de 88, através de todo um movimento bastante significativo da sociedade, para que, de fato, ela saísse daquele lugar de uma política, de uma não política, né, ou de um atendimento caritativo, de ajuda, de benesse, de favor, vinculada muitas vezes às questões religiosas, e passasse a ser, de fato, uma política pública reconhecida pelo Estado, constituída numa Constituição de 88, que responsabiliza o Estado pela proteção social das famílias que deste Estado precisam acessar. E, na sequência, nós tivemos alguns avanços, como foi a LOAS, em 93, que é a Lei Orgânica da Assistência, que regulariza, né, que constitui esta política pública a partir da Constituição. No entanto, nós tivemos dois marcos bastante significativos, que foi a Política Nacional de Assistência em 2004 e o Sistema Único de Assistência Social em 2005. O SUAS, ele materializa, ele traduz no cotidiano das famílias, nos municípios, como que o Estado garante esta proteção social às famílias. E isto significa um grande avanço. No entanto, mais adiante, a gente vai reconhecer e vai avaliar que ainda nós precisamos avançar muito nas políticas sociais e principalmente na política da assistência social. Tem um texto muito interessante, depois eu posso me comprometer em encaminhar para a Rose, que é um texto de 3 professoras da PUC do Rio Grande do Sul, que elas tratam sobre o velho e o novo na assistência social. E é um texto que faz muito essa relação de que mesmo com 15 anos do SUAS, com mais, né, anos ainda de política de assistência social, esse cotidiano do assistencialismo, do paternalismo, desta política ser reconhecida como uma não política, ela ainda está muito presente no cotidiano dos nossos municípios e dos nossos estados brasileiros. Então, é importante que a gente avance nesse sentido, porque ainda a assistência social, historicamente, ela foi concebida ao avesso das políticas de direitos, né? Então, ela não foi concebida inicialmente como uma política de direito, e também ela continua no cotidiano das nossas vidas, e principalmente em anos eleitorais, como é esse que nós estamos vivenciando, sujeita a manipulações clientelistas, paternalistas, utilizado para fins eleitoreiros, desviada sua finalidade, concebida ou muitas vezes atravessada a uma junção ou um reconhecimento junto a uma ação social, né? Então, isso a gente percebe muito. E mesmo com todos os avanços, nós sabemos que no espaço dos municípios ainda está minado destas contradições
para que, de fato, o SUAS consiga ser materializado. E que nós, trabalhadores desta política pública, e dentre estes trabalhadores, os assistentes sociais, ou as assistentes sociais, elas se deparam cotidianamente com essas contradições para que, de fato, a gente consiga garantir a política de assistência social como uma política pública de direito. Então, mesmo que a gente já transcorreu 15 anos do SUAS, do Sistema Único da Tipificação, da materialização desses serviços, os desafios, né, se intensificam a cada nova gestão, tanto no âmbito federal, quanto nos âmbitos estaduais e também nos âmbitos municipais, né? E eu volto a dizer, este ano é um ano de eleições. A partir do próximo ano, nós teremos novas gestões municipais. E aí exige também todo um debate, uma discussão e um fortalecimento deste sistema na garantia do acesso aos direitos sociais. E muito da luta e da resistência dos trabalhadores para que a gente não tenha retrocessos ou desconstruções com esta política pública. Pode passar. Ainda, né, quando a gente fala assim, que os paradoxos no campo social e econômico, eles refletem diretamente na ampliação da exclusão social, e que foi muito mais desnudada com a questão da pandemia, né, do Covid-19. E também refletem, a partir destas exclusões sociais, naquelas conhecidas expressões da questão social, a matéria-prima, aquilo que é trazido pelas famílias para dentro da proteção social, para que o Estado faça aquilo que é de sua responsabilidade, que é garantir essa proteção social às famílias. E neste momento da pandemia, com um aumento significativo também das demandas para dentro da política de assistência social, a gente consegue perceber o quanto ainda nós estamos longe de ter, de fato, uma política pública de assistência social que garanta direitos sociais. Ainda nós estamos dando conta de atender às urgências ou aquelas situações de famílias que estão mais agravadas. Por mais que o SUAS trouxe, nesta nova configuração da tipificação da política nacional, toda uma estrutura de trabalhar a proteção social básica dentro dos equipamentos de CRAS, com estruturas físicas, identificando essa política, ainda existe muito uma contradição no sentido da gente conseguir, de fato, que a prevenção e a proteção aconteçam em detrimento às demandas de violação de direitos, de institucionalização, em relação à criança, adolescente, em relação à questão do idoso, em relação a mulheres vítimas de violências e outras situações que batem a porta da média e da alta complexidade. E esse é um grande desafio ainda do SUAS, nesses anos, né, de implementação do próprio sistema, da materialização desse sistema. E aí, então, a pandemia, ela agravou ainda mais as condições de vida dessas famílias. O que tem que ficar muito claro para nós, que atuamos nas políticas sociais, é que a pandemia, as condições de vida das famílias já estavam numa situação extremamente precárias e comprometidas pelas condições sociais e econômicas que o nosso país vivencia, né, pela própria situação e pelo próprio sistema capitalista em que a gente vive. Então, não foi a pandemia que configurou, que trouxe essas condições de vida às famílias. As famílias já estavam nessas condições de vida extremamente precárias. A pandemia, ela veio para quê? Para dar maior, ela trouxe mais visibilidade, né? E ela trouxe também uma visibilidade àquelas famílias que, de alguma forma, tinham um emprego formal, tinham uma renda, e que, a partir do momento que essa situação surge, a única renda que as famílias tinham acabam sendo comprometidas. E aí elas precisam, sim, naquele momento, também de proteção social e também dessa proteção social do Estado. Pode passar? Então, para finalizar, pode passar essa etapa aqui inicial, trazendo um pouquinho dessas configurações iniciais, né? Então, diante dos 15 anos do SUAS,
diante do desmonte das políticas sociais que a gente tem no Brasil, de forma geral, e que não é só na assistência social, ela se identifica e está caracterizada e presente em todas as políticas sociais, diante das contradições presentes que ainda nós encontramos nos municípios na consolidação do próprio Sistema Único de Assistência Social, diante de um subfinanciamento que em toda a construção, a constituição do Sistema Único de Assistência Social no Brasil, ela vem se fortalecendo como um subfinanciamento, porque não dá conta de manter uma estrutura de garantia à proteção social, e muito mais agora, nesses últimos anos, uma questão de desfinanciamento do SUAS, né, de desfinanciar o SUAS, e os municípios brasileiros, através das suas gestões municipais, serem os principais responsáveis quando, em todas as normativas legais, se fala em corresponsabilidade, em cofinanciamento, em cogestão, que é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual e também dos governos municipais. Também temos falta de apoio técnico e monitoramento dos estados brasileiros, aqui em Santa Catarina bastante visível, e acredito que no Rio Grande do Sul não deva ser diferente, né, Elisângela e Rosilane, depois vocês podem contribuir também um pouquinho com esse contexto do estado do Rio Grande do Sul, mas pelo que eu acompanho, também tenho visto que esse apoio técnico e esse monitoramento do Estado, ele é bastante distante, né, do contexto da sua competência ser de fato efetivada, e também diante de governos que não priorizam as políticas sociais e automaticamente também não priorizam a assistência social, que é aquela política pública que trabalha com as famílias em maior, né, ou em situação de vulnerabilidade social e que procuram o Estado, sim, para poder ter essa proteção social garantida. Então, diante de todo esse contexto, né, é que nós precisamos permanecer na resistência, na vigilância e na garantia da assistência social como uma política pública, de fato, de direito, e que a gente possa avançar cada vez mais, considerando que ainda nós não temos um SUAS, um Sistema Único de Assistência Social, que a gente possa dizer que, de fato, garanta as condições de vida, de sobrevivência, de acolhida e de proteção social das famílias. Pode passar? Agora eu vou entrar um pouquinho, e aqui eu não fiz pontuações, né, em função até do meu tempo, mas eu vou trazer alguns elementos considerando a assistência social no contexto da pandemia. O que a gente percebeu, então? A assistência social, desde o início da pandemia, no momento inicial, ela não foi considerada como uma política essencial através de decretos no âmbito federal. Logo na sequência, ela foi considerada através de um decreto federal, e aqui no estado de Santa Catarina também a gente tem um decreto estadual, a partir... considerando que o Estado, ele aprovou o decreto antes do decreto federal, a partir do momento que o decreto federal é aprovado, esta política pública, ela se torna essencial em todos os estados brasileiros. Então, se reconheceu a política de assistência social como uma política essencial. O que isso representa e o que isso significa? Reconhece a importância desta política dar continuidade e manter todo o atendimento ofertado às famílias junto aos seus territórios. No entanto, nós tivemos orientações aos gestores municipais no sentido de reorganização dos serviços socioassistenciais. E o que a gente percebeu no momento inicial foi uma ampliação significativa da oferta do SUAS na concessão de benefícios eventuais, em especial em relação à alimentação. Então, reconhecemos a assistência social como uma política essencial, que deve sim manter-se na vigilância e no atendimento das famílias em todo o território nacional. No entanto, com orientações aos gestores para que os serviços fossem reorganizados. Importante aqui dizer que nós temos, enquanto profissionais, assistentes sociais, todo um projeto ético-político profissional, que ele é presente na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho,
E nós temos toda uma regulamentação do Sistema Único de Assistência Social e da política de assistência social. E todas essas normativas, elas continuam vigentes e muito mais necessárias e fortalecidas nesse período da pandemia. Então, a porta dos equipamentos, como a gente diz, eles continuaram abertos no sentido do atendimento à população. No entanto, com uma nova forma de reorganização, no sentido de proteger quem? As famílias usuárias, proteger os seus trabalhadores e poder, de fato, dar o suporte para aquelas famílias que, naquele momento, precisavam buscar esta política pública para garantir também as suas condições básicas de sobrevivência. Então, inicialmente, teve e ainda permanece a suspensão daquelas atividades que eram feitas de forma coletiva, em função da aglomeração das pessoas, que era uma das orientações da própria vigilância sanitária, da própria vigilância em saúde, da própria questão da política de saúde, que esses encontros coletivos eles fossem suspensos temporariamente, até que a situação da pandemia fosse superada. Esses atendimentos coletivos, eles continuam sendo orientados de serem mantidos suspensos. No entanto, todas as demais atividades e acompanhamento das famílias, em especial da proteção social especial e da alta complexidade, foram mantidas, sendo readequadas, e nós continuamos, sim, todo o processo de trabalho feito pelos técnicos, utilizando também das metodologias que foram colocadas à disposição deste período da pandemia, que é o trabalho remoto, o que fez com que os profissionais também tivessem que buscar, junto às administrações municipais, todo um suporte na garantia do material mínimo básico para poder ofertar esse serviço à população, de acesso a um celular, de acesso a uma rede de internet, a uma sala onde não desse mais para ficar 3 profissionais atendendo, mas sim teria que ser um atendimento mais individualizado. Aquelas famílias onde foi possível um atendimento de forma remota, esse trabalho foi feito. Aquelas famílias onde se identificou uma necessidade de um atendimento presencial, no entanto, garantindo todos aqueles cuidados necessários para a segurança, tanto do usuário quanto dos profissionais, ele foi mantido e ele é mantido, né? No decorrer desse processo, nós tivemos também uma orientação técnica do CEFES, do Conselho Federal de Serviço Social, falando sobre o trabalho remoto, e aí é bem importante a gente considerar que o que mudou no nosso cotidiano do trabalho no Sistema Único de Assistência Social foram as técnicas e os instrumentos utilizados para que a gente pudesse continuar garantindo o atendimento às famílias, que é o nosso público-alvo da proteção social. No entanto, os serviços continuaram sendo executados, utilizando técnicas e instrumentos aos quais nós não estávamos habituados, enquanto trabalhadores do SUAS, a utilizar. E, obviamente, que a gente acaba avaliando que talvez, em muitas das situações, não sejam os instrumentos e técnicas ideais. E isso pode vir a agregar no próprio planejamento das equipes, nos trabalhos e no processo de trabalho e durante o seu trabalho, nesse acompanhamento e nesse atendimento às famílias. Então, uma outra questão também, veja, quando nós falamos em Sistema Único de Assistência Social, ele trabalha na garantia tanto do acesso a benefícios, quanto na oferta de serviços. Então, o acesso a benefícios, ele foi intensificado pelas condições de vida que as famílias se encontravam. E dentro dessa intensificação da oferta de benefícios, né, da concessão, da provisão de benefícios, benefícios principalmente eventuais, e a própria questão da alimentação, que foi algo muito necessário nesse momento, você teve todo um cuidado para que esta ação, que está instituída como uma ação dentro da política de assistência social, ela não viesse a ser uma ação caritativa, assistencialista,
e desvinculada desta política pública, a qual tem essa atribuição principal e primordial nessa atenção e nesse cuidado. Então, inicialmente, a gente teve, inclusive, os CRAS, a política da assistência, através da proteção social básica, uma atuação bastante significativa no acesso das famílias ao auxílio emergencial também, que foram famílias que não estavam no cadastro único, que não eram muitas vezes atendidas ainda pela assistência social e que passaram a ser famílias que demandaram também desta inserção na política da assistência social. As decisões durante esse processo da pandemia, elas foram bastante demandadas no sentido de uma integração e de um diálogo da gestão municipal com os trabalhadores e com as equipes. E isso nós sentimos bastante significativo no momento em que as equipes tiveram que reorganizar equipes. Nós temos os serviços da alta complexidade, que são os abrigos e as famílias acolhedoras para crianças e adolescentes. Nós tivemos e temos, né, as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, e esse público das instituições de longa permanência foi um segmento, né, bastante vulnerável nesse momento da pandemia e que exigiu muitos cuidados e muita reorganização dos serviços dentro das próprias instituições de longa permanência para a pessoa idosa também. Então, nós tivemos equipes que foram alocadas, que estavam lá no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que precisavam ser suspensos durante esse período inicial da pandemia, e que esses profissionais foram realocados para outros serviços que estavam exigindo uma demanda e um cuidado bastante significativos naquele momento inicial também da pandemia. Então, nós tivemos um momento em que precisa ficar bastante claro de que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, a assistência social, ela continua sendo regulamentada e ela tem toda a sua legislação consolidada através da Política Nacional de Assistência do SUAS, e isso precisou ser o cerne da atuação da política de assistência social e continuou sendo, né, e sendo muito mais fortalecida, no entanto, com mudanças nas técnicas, nos instrumentos e a necessidade de reorganizar serviços nesse período e nesse momento. Então, atendimentos mais individualizados, suspensões dos trabalhos com grupos com famílias, um cuidado mais de perto e mais exigente nas instituições de longa permanência, no atendimento ao idoso, nos abrigos. Aqui no nosso estado de Santa Catarina, a gente teve experiências do município de Blumenau, Florianópolis e Rio Negrinho, em que no momento inicial da pandemia, em função de não manter a aglomeração das crianças e adolescentes no abrigo, as crianças foram acolhidas nas casas dos educadores, nas residências dos educadores. Inclusive, a gente fez uma sistematização dessas experiências e produziu um debate sobre esse assunto, onde eles trouxeram quais foram as dificuldades e quais foram os desafios encontrados e o que essa experiência trouxe de positivo no sentido de poder pensar sobre essa experiência para próximas situações de calamidade. O que a gente observa na assistência social é que nós não trabalhamos, não somos uma política que organizamos e que temos protocolos e planos de contingência para atuar em situações de calamidade. Então, com a pandemia, também está sendo exigido da política pública de assistência pensar de forma conjunta com a política de saúde, com a política de educação, com a política de defesa civil, planos de contingência, planos estratégicos de contingência, para que quando as situações de calamidade aconteçam, a gente saiba aonde que a política de assistência social ela tem uma contribuição efetiva e importante, significativa, né, e aonde que ela precisa entrar para poder dar conta, sim, também dessa proteção social das famílias que estão vinculadas a uma situação de pandemia, de calamidade, de risco, e que nós estamos ainda num processo aí de construção.
Uma outra questão que foi bastante discutida também foi a importância de se dar continuidade a esse atendimento das famílias, em especial às famílias que estavam vivenciando algumas situações de risco, de violência. A gente sabe que a pandemia fez com que as crianças, adolescentes, as famílias passassem muitas vezes 24 horas juntas, né, compartilhando de mesmos espaços, com dificuldades muitas vezes de acesso à alimentação, outras situações. Então, assim, a violência contra a mulher, que é algo, né, bastante significativo, e que a pandemia também trouxe esse debate bastante à tona por situações que a gente vivenciou durante esse período. Todo o atendimento na política de assistência social durante a pandemia e pós-pandemia, porque nós teremos aí alguns anos em que a gente, enquanto política pública, ainda vai precisar atender essas famílias que vão nos procurar em função de reflexos deste ano de 2020, e como que nós pensamos isso também no sentido de segurança, tanto para os usuários quanto para os trabalhadores. Isso sempre precisa ser bastante discutido, pensado. É necessário também que a gente reorganize a oferta de serviços conforme as demandas e também o contexto do cotidiano dos municípios. Eu não posso padronizar ou colocar em caixinhas uma referência única. A gente precisa apresentar alguns parâmetros e dentro desses parâmetros, a gestão local, os trabalhadores do SUAS, com a gestão local, fazer a melhor reorganização dos serviços e semanalmente, a gente diria assim, semanalmente reavaliar esta oferta desses serviços. Será que a forma como nós reorganizamos o serviço do PAEF, ela tem sido efetiva na garantia da proteção social das famílias que acessam a média complexidade? A forma como nós estamos atendendo ou acompanhando, não de forma presencial, em forma de grupo, aqueles grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer um acompanhamento remoto dessas famílias, a forma como nós reorganizamos isso vem respondendo ao objetivo da política de assistência social? Ela vem garantindo a proteção social dessas famílias? Então, esse diálogo da gestão local e dos trabalhadores do SUAS, ela é fundamental para que semanalmente a gente possa reavaliar e reorganizar a oferta dos serviços dentro de cada uma das profissões e conforme as demandas também que aparecem. A pandemia, ela trouxe para nós também um outro ponto importante, que é a gente reconhecer o quanto a intersetorialidade e o quanto o diálogo, neste caso da política de assistência social, de saúde, e eu incluiria a educação, em função da suspensão, né, das aulas, enfim, e a política de defesa civil, elas são transversais. E o quanto elas são fundamentais na vida de uma família lá nos nossos municípios. E o quanto uma política pública, ela acaba interferindo ou contribuindo, né, no sentido de refletir ou aumentar situações de violação de direitos também presentes no cotidiano das famílias. Uma outra questão, deixa eu só verificar aqui. Então, assim, mesmo que os grupos, que a forma do atendimento coletivo, do atendimento, a gente cessando atividades, em que acontecesse as aglomerações, a assistência social, ela foi obrigada, vamos dizer assim, a repensar estratégias e formas de que estas famílias não ficassem desassistidas, desprotegidas, né, da política pública de assistência social. Então, é extremamente importante que a gente tenha que reordenar, reorganizar, sempre tendo em lógica de que a política, nós continuamos com a Política Nacional de Assistência, nós continuamos com o Sistema Único de Assistência Social, nós continuamos, enquanto profissionais,
trabalhadores do SUAS, enquanto profissionais da área do serviço social, enquanto assistentes sociais que atuam na política pública de assistência, com um projeto ético-político profissional de garantia de acesso a direitos, de atendimento sem distinção, né, a todas as famílias e aquelas famílias que nesse momento precisavam, então, procurar assistência social. Os atendimentos presenciais, eles são necessários, e quem vai avaliar a necessidade de um atendimento presencial na política da assistência social são as equipes técnicas, né, são os trabalhadores do SUAS. Então, nós temos famílias que talvez a gente acompanhava lá no PAIF, que não necessariamente a gente precisa semanalmente acompanhar presencialmente, mas que a gente pode manter um presencialmente quinzenalmente, e outras famílias que a gente precisa, sim, pelas demandas que elas nos trazem, marcar atendimentos presenciais semanais. Quando esses atendimentos presenciais, eles são necessários, a gente precisa garantir todos aqueles cuidados que estão estabelecidos pela política de saúde. Então, a questão da máscara, o uso do álcool gel, a distância no atendimento, a gente talvez pensar formas diferentes de atendimento que não seja na mesa, né, enfim, utilizando a mesa. Então, tudo isso também exige cuidados cotidianos na lida dos nossos equipamentos e daquilo que está sendo ofertado. E isso para quê? Para evitar que a gente tenha aglomeração. Também nos fez intensificar o uso das tecnologias para o atendimento remoto. Então, que a gente passa a utilizar também como meio, como técnica e como forma. No entanto, tendo muita clareza de que eles não vão substituir os nossos atendimentos presenciais, os nossos trabalhos coletivos em grupo na política da assistência social. No entanto, eles podem sim vir a ser mais um instrumento que a gente tem para poder utilizar. Também tivemos aí muitos recursos extraordinários que foram liberados pelo governo federal, mas, em contrapartida, a gente não pode ser ingênuos de reconhecer de que os municípios estão com os recursos ordinários que o Ministério da Cidadania tem a obrigação mensalmente de repassar aos municípios com mais de um ano em atraso, e que são valores que vêm sendo desfinanciados. Então, por mais que a gente tenha recursos extraordinários, nós não podemos ser ingênuos de entender que esses recursos extraordinários, eles deram conta de atender todas as demandas que bateram à porta das gestões municipais e do atendimento às famílias que precisaram, então, acessar a política pública da assistência. Nós também tivemos a necessidade dos próprios profissionais do SUAS, que eu vejo que também foi um outro grande desafio, os profissionais do SUAS em utilizar os equipamentos de segurança, né? Os EPIs. Então, aqui no estado, a gente fez uma capacitação, uma formação aos trabalhadores do SUAS, com 2 técnicas da área da saúde, para que elas orientassem os trabalhadores a como usar a máscara, a como tirar a máscara, de quanto em quanto tempo faz a troca, né, de como lidar com a questão do acolhimento do usuário. Então, todas essas questões que foram necessárias aos trabalhadores do SUAS para também garantir a sua segurança e garantir a segurança do seu usuário. Então, que a gente acabou tendo que também aprender a lidar ou aprender a lidar no nosso cotidiano. E assim, não colocando nem a população em risco e também garantindo a segurança dos trabalhadores do SUAS. Uma outra questão importante é que nós tivemos alguns elementos novos, porque na assistência nós temos já, como um dos instrumentos principais desta política pública, a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, que é elaborada a cada 4 anos, que é um planejamento que a gente faz, né, da atuação desta política, principalmente pensando as prioridades, aquilo que precisa ser a nossa prioridade.
Agora, com a pandemia e com esse momento da assistência social enquanto uma política essencial, também nos exigiu a pensarmos planos municipais de contingência na assistência social. Então, esses planos municipais de contingência, eles trazem elementos de como que a gestão municipal e os trabalhadores, quando eu estou falando aqui gestão municipal, eu estou falando de trabalhadores, usuários, gestão, como que ela reorganiza os serviços que estão sendo ofertados, garantindo o acesso desses usuários aos serviços e a provisão dos benefícios, adequando este atendimento a um momento pandêmico, a um momento em que a gente se encontra em situação de pandemia. Então, foi um grande desafio, né? Eu tenho uma história de 20 anos na política da assistência social. O nosso estado, aqui em Santa Catarina, a gente tem situações de enchente, agora estamos passando um momento de estiagem, já tivemos tornado, e cada vez que uma situação de calamidade ou de risco acontece, a assistência social, ela acaba tendo que se dar conta de que ela não está preparada para atuar nestas situações. Então, o plano de contingência, ele é hoje um dos grandes instrumentos para que, de fato, mesmo após a pandemia, a gente consiga ter nos municípios, além dos planos municipais de assistência, também esses planos de contingência, que é pensar como que a assistência social vai atuar no momento em que situações de calamidade e risco acontecem. E aí, cada estado, cada município, direcionando para aquelas situações que acontecem no seu cotidiano. Então, nós temos municípios em que acontecem enchentes, nós temos municípios em que acontece o tornado, nós temos situações em que acontecem, né, situações de estiagem. Então, como que a gente lida e como que a assistência social ela contribui na proteção social destas famílias que se encontram atingidas ou acometidas a essas situações também de risco e de calamidades, né? Então, esse momento a gente sentiu também que exigiu um trabalho bastante intensivo, bastante comprometido dos trabalhadores do SUAS, e quando eu falo aqui trabalhador, eu estou falando do psicólogo, do assistente social, dos administrativos, dos educadores sociais, do motorista do CRAS, do motorista do CREAS, todos esses profissionais, esses trabalhadores do SUAS, contribuíram e se dedicaram ao máximo, dentro do que o Estado lhe dá as condições, de poder atuar e garantir o acesso dessas famílias aos seus direitos, né? E a esse atendimento também. Então, é importante, assim, hoje a gente ter esse cuidado de manter os equipamentos limpos, higienizados, para a gente poder ter o mínimo de cuidado quando o usuário chega ao atendimento, né? Também a questão de flexibilizar as atividades presenciais, né? A questão dos agendamentos, que nós talvez na assistência social ainda não utilizávamos, né, o WhatsApp e outras formas de comunicação para agendamento de atendimento, então é bem importante também. Por enquanto, ainda a manutenção da suspensão das oficinas e do trabalho coletivo, fortalecer essa nossa gestão integrada nas situações de risco, de desastre, esse trabalho intersetorial da política de assistência com outras políticas públicas também. Então, são alguns dos desafios que a gente enfrentou nesse momento da pandemia. E aí, eu queria só ainda, para poder finalizar, trazer algumas características no sentido dos CRAS, CREAS, né? CREAS, onde eu sei que muitos municípios não têm o CREAS, tem equipes de proteção social especial, que a própria gestão atende, né? Mas como que a gente pode, então, assim, algumas características importantes nesses atendimentos, né? Então, assim, os CRAS manter aberto, no entanto, com revezamento, agendamentos dos atendimentos, suspender os grupos e atividades coletivas, no entanto, continuar acompanhando as famílias de outras formas e de forma remota,
disponibilizar os canais remotos, telefone e WhatsApp, então a publicização para que os usuários não cheguem no CRAS, encontrem a porta do CRAS fechada, só que é a porta que está fechada, o atendimento ele continua sendo feito, então para ele ter uma informação clara, que ele vai procurar o agendamento através de um contato, né, ou os dias da semana, enfim, a questão de redirecionar o atendimento presencial, planejar criteriosamente as visitas domiciliares, e isso também entra, né, professora Elisângela, na questão das instituições de longa permanência no atendimento da pessoa idosa, na proteção social básica. Nós tivemos ações de CRAS que suspenderam os grupos de serviço de convivência para a pessoa idosa, e os educadores faziam visitas semanais. E essas visitas eram combinadas, então os idosos sentavam na varanda da casa, e o educador ficava no mínimo 1,5 m, 2 metros de distância, que era a orientação. E assim eles foram desenhando uma metodologia para que eles pudessem continuar tendo contato, principalmente com aquelas pessoas idosas que moravam sozinhas, que estavam em áreas mais isoladas, que não tinham contato com os filhos ali no município, enfim. Então, bem importante esse planejamento também das visitas domiciliares, e assegurar também aquelas atividades essenciais, que é a questão do suporte a esses grupos de risco, a questão da pessoa idosa, a questão das crianças e adolescentes acolhidos, né? Na proteção social especial, da mesma forma, né? Presencial sempre que necessário, porque há uma violação de direitos, e quando há uma violação de direitos, o atendimento presencial, ele muda significativamente de um atendimento remoto, né? A questão das rotinas de higienização, né? Também a questão do atendimento e acolhida e os encaminhamentos do Conselho Tutelar, que exige muito um cuidado e um contato e uma relação do Conselho Tutelar com a proteção social especial, e como que esse fluxo tem se dado, e como que essa comunicação tem funcionado. E na questão da alta complexidade, então, teve a suspensão temporária das visitas, então os serviços tiveram que pensar outras formas de contato da família com a pessoa idosa acolhida, da família com a criança e o adolescente acolhido. Aqui nós tivemos o exemplo de um serviço de acolhimento que a família da criança não tinha aparelho celular, a equipe técnica fez todo um mapeamento da vizinhança, e a vizinha emprestava um dia da semana, num dado horário, o celular para que a mãe pudesse, então, ter contato, no caso que era a mãe, a criança morava, tinha a família de origem, da onde ela saiu era somente a mãe, né, era uma família monoparental, e que ela pudesse ter esse contato. Então, todo esse olhar, esse cuidado para as questões também da manutenção desse contato da criança, do adolescente, do idoso com a sua família, de uma forma diferenciada, né, que não fosse, então, aquela questão das visitas, ou então o espaçamento maior dessas visitas. Tivemos instituições de longa permanência que criou a cortina do abraço, então a família visitava o idoso, o abraço era feito através de uma cortina de plástico, né, que garantisse a proteção, tanto do idoso quanto da família também. E a questão das famílias acolhedoras, onde a gente teve um índice bastante baixo, né? A gente não teve situações do Covid com crianças que estavam no acolhimento familiar. Então, isso também é um indicador bastante significativo, que quando o cuidado ele é mais individualizado, é mais possível que a gente consiga garantir a proteção. Eu vou pedir, Bruna, que você coloque só mais um minutinho, isso, então, e aí, para finalizar, considerando aqui meu tempo, eu fico à disposição para a gente também dialogar, conversar, enfim, teria tantas outras, né, questões, mas eu gostaria, então, pode passar aquela última, só de finalizar dizendo, né, que a gente vive, então, momentos bastante, né, de situações, de tendências moralistas, né, conservadoras, meritocráticas, e que diante disso a gente precisa então fortalecer a luta coletiva, e nesse início principalmente de gestões municipais, onde a gente está saindo de um momento e de um movimento de pandemia que a gente vive no Brasil e nos nossos estados. Então, quero aqui reforçar
que a nossa Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Único, nosso projeto ético, político, profissional das profissões, não só do serviço social, mas também da psicologia e das outras profissões que atuam na política da assistência social, eles precisam ser reforçados a cada dia. A política, ela não foi reordenada, a política, ela foi reorganizada. Então, a política continua com as mesmas orientações, com os mesmos objetivos. A política da assistência social continua preconizando e garantindo, e buscando garantir, porque ainda não garante totalmente, mas buscando garantir a proteção social das famílias. E é neste contexto que a gente precisa atuar. E a pandemia, ela nos trouxe grandes desafios, mas eu penso que ela nos trouxe grandes avanços também. E um deles, principal, foi fortalecer essa nossa luta coletiva, essas nossas resistências aos desmontes diante de serviços, né, e benefícios, enfim, que o SUAS e que a assistência social tem atuado cotidianamente na realidade dos municípios. Então, eu finalizo por aqui, eu fico à disposição, né, a gente tem um tempinho aqui, eu acho que sobrou um tempinho meu, inclusive, para que a gente possa responder as perguntas, enfim, as questões. Talvez a Elisângela tenha algumas questões mais direcionadas à questão do idoso também, então, fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Janice, pela excelente contribuição, não só no âmbito teórico e da reflexão como um todo, mas também trazendo a experiência do que está acontecendo em Santa Catarina. Eu tento acompanhar algumas coisas, porque eu sempre tento estar acompanhando as notícias, enfim. Aqui no Rio Grande do Sul, conforme tu tinha nos perguntado, também passando por uma situação bastante difícil no âmbito dos atendimentos. E o que a gente percebe, dialogando com alguns colegas do serviço social, da psicologia, que estão aí na ponta, tanto no CRAS quanto no CREAS, é um significativo aumento nos índices de violência, é algo assim bem expressivo, inúmeros conflitos familiares, muito relacionado à questão do cuidado para com a pessoa idosa. Bom, até então, o pai e a mãe vinham se virando da forma que podia, mas diante do contexto pandêmico, esse pai e essa mãe necessitou de mais cuidado, de mais atenção desses filhos, e aí começaram a surgir inúmeros desafios e conflitos nesse âmbito. Tivemos também alguns significativos surtos em algumas instituições de longa permanência, com perca de vida bem significativa, na região da Serra, principalmente. E também vimos que muitos profissionais nos trouxeram a questão de que tiveram que, inclusive, se valer de recursos próprios para estar contribuindo para que o serviço acontecesse, tanto no que diz respeito a IPIs, quanto no sentido de disponibilizar equipamentos particulares de celular, para que as pessoas pudessem acessar o auxílio emergencial, enfim. Então, a gente percebeu que alguns espaços socioocupacionais que já vinham num processo de fragilização, isso acabou se acirrando e demandando, né, desprendendo de um trabalho excessivo por parte dos profissionais de forma geral. Nós elencamos aqui algumas perguntas, alguns questionamentos dos colegas. Eu penso que a gente pode fazer bloco com 2 questões, depois passamos para mais 2 questões. Acho que é possível, né? Sim. Então, acho que nós podemos começar pela questão da professora Andréia, que casa justamente com o final da tua fala ali, quando ela pergunta: Janice, a materialidade do SUAS ainda é um desafio nos municípios brasileiros. E isso se complica nesse momento de mudanças de governo municipais. O que você poderia deixar de orientação aos profissionais para que os serviços não sofram mais regressões nos próximos anos? Então, essa questão da professora Andréia. Temos também uma questão aqui da colega Alessandra,
e pergunta o seguinte: como manter atualizado o cadastro de famílias em área de risco? Então, eu vou responder a da Andréia primeiro. Assim, penso que não dá para responsabilizar só os trabalhadores que estão no município para fazer esse enfrentamento e essa resistência e luta para que o SUAS, eu diria assim, não é nem que o SUAS avance, mas que o SUAS não regrida, né? Que ele não retroceda, porque toda vez que muda uma gestão, a nossa principal expectativa, o nosso principal enfim, a gente cria aí, assim, que há um desmonte. Eu vou pegar um exemplo. Nós temos exemplos de municípios em que no plano de governo dos candidatos, eles colocaram a junção de secretarias. E novamente juntaram a Secretaria de Assistência Social com outra secretaria. Com a Secretaria de Habitação, de Saúde, de Educação, enfim. Então, eu penso que primeiro, a gente precisa fazer um movimento, nós estamos aprendendo a fazer. Aqui em Santa Catarina, a gente tem feito significativamente. Nós criamos, só para vocês terem uma ideia, em março, como não houve um movimento do Estado articular, agregar, ser um articulador das organizações em defesa do SUAS, nós temos uma frente parlamentar em defesa do SUAS, coordenada pela LESC, pela Assembleia Legislativa, e ela chamou, e nós chamamos 14 entidades que defendem o SUAS no nosso estado, e nós criamos um comitê estadual SUAS Covid-19 em defesa da vida. E neste comitê, nós elaboramos uma carta aos candidatos, com todas as demandas do município, o que o município precisa ter de estrutura mínima da política pública da assistência, e fizemos um debate sobre o conteúdo dessas informações que estão na carta, replicamos para todos os candidatos a vereadores e prefeitos, cada um de nós trabalhadores fez os seus movimentos com os contatos que tinham, porque se a gente for perguntar, cada um de nós tem um contato com algum candidato a vereador, prefeito, ou tem alguém da família que é candidato, ou conhece alguém, então assim, fizemos esse movimento, né? E, além disso, a gente fez uma carta, um manifesto, com todas as pendências da política de assistência social no estado de Santa Catarina. Por quê? Porque esses gestores que vão assumir, eles não podem olhar só para o município deles, para o umbigo deles. Se o estado não assumir o compromisso de cofinanciar, de garantir apoio técnico, de fazer o monitoramento, ele sozinho, o município, não vai dar conta de fazer. Então, nós precisamos também subsidiar esses gestores municipais que vão assumir, para que eles também façam um movimento de cobrança, vamos dizer assim, de uma gestão estadual. De dizer, olha, 5 mil por mês para a gente manter toda uma estrutura de SUAS do governo estadual não é possível, né? Ou 10 mil do governo federal não é possível. A gente precisa, no mínimo, aí 50 mil mês, né? Então, de poder fazer esse diálogo. Mas aí, voltando para a pergunta da Andréia, os trabalhadores, eu penso que hoje é quinta-feira, né? Uma pena que a gente só tem ainda sexta-feira, ou sábado, enfim. Mas esse movimento de chamar os candidatos, e talvez não no individual, quanto mais a gente fizer no coletivo de trabalhadores, menos a gente se expõe, porque a gente sabe que o município pequeno, muitas vezes, o trabalhador, ele acaba, né, aquela questão, eu fico marcada, depois o outro prefeito assume, e aí, né, eu vou ter que sair daqui da onde eu estou, ele vai colocar outra pessoa no lugar, enfim. Então, assim, movimentos coletivos, usuários, conselho, trabalhador, chamar os candidatos. Aqui nós tivemos vários municípios que chamaram os candidatos, e quando o candidato não quis vir, bom, ele foi convidado. Ele não veio porque não há interesse em discutir política da assistência social, né? Então, esse movimento é bem importante, assim, os trabalhadores fazerem esse movimento antes, durante o processo eleitoral, e agora, quando os novos gestores assumirem, nós temos um papel político importante. Político, não de política partidária, político de defesa do SUAS, que é levar minimamente um documento por escrito
não de 10, 20 páginas, mas talvez de 2 páginas, com algumas questões principais que a gente precisa avançar no SUAS, ou do que é o Sistema Único de Assistência Social. E eu não vou levar individual como trabalhador assistente social de um CRAS. Eu vou mobilizar outros trabalhadores, eu vou mobilizar alguns usuários que são lideranças nos nossos municípios, eu vou mobilizar o conselho e nós vamos num coletivo. E esses coletivos, eles vão fortalecendo o SUS, tá, Andréia? Então, eu penso que a gente, né, esses movimentos, eles nos fortalecem também. E eu só vou tentar não me estender muito nas respostas, senão a gente não vai ter tempo suficiente aqui, né? A segunda pergunta era qual ainda, Elisângela? Me ajuda aqui. Vamos lá, só um minutinho. Sim, eu não lembro exatamente qual era a segunda. É da Alessandra, e ela está perguntando, como manter atualizado o cadastro de famílias em áreas de risco? Então, na verdade, no início também, o próprio cadastro único, ele ficou suspenso durante um período, e depois teve a própria, eu não lembro agora se foi uma portaria, ou se foi uma resolução da questão de fazer de forma remota, né? Assim, ó, eu penso que não dá para deixar de fazer, mas precisa fazer de uma forma em que garanta a segurança de vocês, trabalhadores, e também do usuário. E também tentar buscar reorganizar o serviço para que, no mínimo, os agendamentos sejam feitos para que os usuários talvez sejam atendidos em horários diferentes, em locais que garantam o cuidado da questão da higiene e a garantia dos EPIs. Né? Então, acho que nesse sentido, assim, não dá para a gente deixar de fazer a área de risco aqui. A área de risco a gente pode ter, dependendo... eu entendi aqui que a colega fala em áreas mais vulneráveis, né? Onde a gente tenha que ter um acesso maior à população. Fazer garantindo todos os cuidados necessários, que foi isso que foi feito com o acesso à provisão de benefícios eventuais, né? Principalmente da alimentação. Não se deixou de conceder, de prover. No entanto, ele teve que ser todo reorganizado dentro dessa lógica, tá? Eu acho que é isso. Obrigada, Janice. Temos mais 2 questões aqui. Só um minutinho, tá? Como ofertar proteção social aos idosos que não estão frequentando os centros de convivência e centro-dia de idosos? Essa seria uma questão. Sim. E a outra... Pode responder, daí depois eu posso passar depois. Então, aqui a Cristina, eu acho que foi quem fez a pergunta, né, Cristina? Isso. Cristina, a questão assim, ó, dos idosos, a maioria deles participavam dos grupos de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, aqueles que não tinham uma violação de direitos, ou que não precisavam de um cuidado em função de uma demanda mais específica de centro-dia, que é média complexidade. Então, o serviço de convivência, o que a maioria dos municípios fez? Ele suspendeu aqueles encontros semanais, ou a cada 15 dias, ou enfim, que aconteciam no espaço físico do CRAS, mas as equipes mantiveram, através de visitas domiciliares, identificaram contatos e mantiveram contatos de forma remota. E um dos exemplos que a gente teve aqui no estado, bem interessante, foi a visita dos educadores semanalmente à casa dos idosos. E aí, claro, que eles não entravam, não sentavam na varanda com o idoso, mas eles já combinavam toda uma dinâmica antes de chegar na visita. Então, olha, tá horário, vocês me aguardam na varanda da casa, eu fico no portão e a gente vai conversar um pouco para poder saber como é que vocês estão. Então, era contato tanto remoto, né, cada um no seu local, como também a visita em loco, né, nesse sentido de idosos que não tinham, principalmente aqueles que não tinham contato com algum familiar ou alguém que convivia um pouco mais, para que eles não ficassem totalmente em isolamento. Vocês vejam, a assistência social, principalmente no serviço de convivência, ela tem uma função protetiva importante, que é garantir que o idoso não fique isolado, que não haja o isolamento social da pessoa idosa. E nesse momento da pandemia, a gente teve que trabalhar o contrário, a gente precisou
trabalhar o isolamento dessa pessoa idosa, no caso físico, né, em função da pandemia. Então, também quando a gente fala em isolamento, ou de não ter esse contato físico, não significa que eu não posso manter outras formas de contato. Nós tivemos equipes de serviço de convivência que fizeram, como é que a gente diz, vários vídeos de 2, 3, 4 minutos, uma coletânea, vamos dizer assim. Se fosse livro, seria coletânea, né? Quando a gente faz vários vídeos aulas, né? E eles mandavam semanalmente, um dia da semana, um horário da semana, o vídeo chegava para a questão do idoso na sua casa. Ele tinha uma tarefa no sentido assim, de assistir aquele vídeo e diante daquele assunto que estava no vídeo, ele tinha uma atividade a ser feita, né? E que também envolvia e dava garantia de que o idoso tinha uma atividade a mais a ser feita nesse momento em que ele ficava isolado. Então, foram algumas formas que também poderiam ser aplicadas na questão do centro-dia, daqueles idosos que frequentavam o centro-dia, apesar de que o idoso que frequenta o centro-dia, ele tem alguns cuidados a mais que devem ser feitos. Então, eu queria que, às vezes, eu não poderia fazer as equipes, teve municípios em que as equipes não puderam pensar a mesma atividade para todos os idosos. Elas tiveram que pensar uma atividade específica para cada idoso. Por quê? Pela condição dele mora, pela condição de acesso que ele tem, pela disponibilidade que ele tem de acessar, né? Nós tivemos aqui iniciativas muito interessantes também com pessoa idosa, em que lá no mês de junho, julho, que era o mês junino, a equipe fez todo lá um vídeo sobre, resgatou a cultura italiana, lá de fazer a polenta, enfim, entregou para os idosos uma bolsa com farinha de trigo, com 1 litro de leite, com os ingredientes que ele precisava para produzir a polenta, que era uma das questões culturais da questão italiana. E aí ele produzia e depois ele compartilhava com os demais idosos o que ele tinha produzido com aqueles ingredientes que ele recebeu. Então, foram atividades que foram sendo buscadas conforme as condições também de cada idoso. Então, não dava, às vezes, para pensar uma única atividade e aí dar conta que essa atividade vai atender a característica de todos. Então, as equipes tiveram bastante trabalho em identificar essas necessidades e ter que organizar todas essas dinâmicas, né? E aí poder acessar os produtos, enfim, entregar. Então, o motorista com o carro do SUAS, com a equipe toda equipada, né, com os equipamentos de proteção, ia até a casa do idoso, fazia a entrega, enfim. Então, foram serviços que tiveram que ser, de fato, reorganizados para esse momento. Obrigada, Janice. Temos tempo para mais 2 questões, eu penso, sim, né? Pelo menos para mais 2. Então, tem uma questão aqui do colega Márcio, que, se não me engano, é psicólogo do CRES do município de Alegrete, e ele está perguntando o seguinte, tá? Já é possível pensar nas possíveis configurações, desdobramentos e problemas sociais no contexto do pós-pandemia? Nesse sentido, a professora Janice teria algum alerta para fazer para os trabalhadores do SUAS? Então, eu penso que aquilo que a gente fala, nós teremos a intensificação das vulnerabilidades que as famílias vão enfrentar, estão enfrentando, principalmente em função inicial das situações informais de trabalho, do desemprego, do reflexo dessa relação do trabalho, né, e as relações capitalistas que se estabelecem, a gente vai ter muitos reflexos e muitas famílias a mais. Então, assim, em relação aos SUAS, o que eu percebo? Uma demanda maior de famílias que vão procurar, né, a política da assistência social. Então, eu vejo que vão se intensificar a oferta dos benefícios que a gente já provê dentro da política de assistência social, e não só do auxílio, no caso do benefício eventual da concessão de alimentos,
eu acredito que vai vir outras demandas, como a questão, muitas vezes, de um aluguel social temporário, e aí vai ter que haver um diálogo muito direto da política de assistência com a política de habitação, porque na assistência ele é temporário e eventual, então ele não é um aluguel continuado, e a política da habitação vai precisar pensar numa política mais efetiva de programas habitacionais também. Nós temos a questão relativa, então, à questão de auxílio natalidade, auxílio funeral, outros auxílios que não estavam sendo concedidos, né? As situações de calamidade, elas vão trazer essa necessidade da gente, talvez, inclusive, rever, né, essa questão desta concessão dos benefícios eventuais. E na questão da oferta dos serviços socioassistenciais, o que eu percebo também vai ser uma intensificação. Como a professora Elisângela trouxe alguns exemplos, né? Imaginam as pessoas que passaram esse ano todo convivendo muito mais do que elas conviviam nas suas próprias casas. Então, situações de depressão, claro, que tratando na saúde, mas que vão refletir num acompanhamento também da assistência social, a questão da dependência química, que também, né, a questão da dependência química, ela se intensificou durante esse período da pandemia, a questão das violências, violência contra a mulher, a questão das violências contra a criança e adolescente. Então, assim, eu vejo, o Márcio, né, eu vejo que vai haver uma intensificação, e isso vai exigir também uma reorganização no sentido de ampliação de equipes, né? Penso que também pós-pandemia, algumas metodologias, alguns instrumentos, algumas técnicas que nós utilizamos durante a pandemia, elas podem e devem continuar sendo utilizadas, porque elas vêm para contribuir no nosso trabalho. No entanto, elas não vão substituir técnicas e instrumentos necessários de contato mais direto com a nossa população usuária da assistência social, né? Então, isso também a gente precisa pensar, porque um grupo de serviço de convivência presencial que se encontra semanalmente, 10, 15 crianças, ou 10, 15 pessoas idosas com mais de 60 anos, é muito diferente do que um encontro virtual. Então, a gente tem características, ele pode ser mais um encontro virtual, sim, mas ele não pode substituir. Então, esse é um desafio também para pensar. E aí, Márcio, o ano que vem é o ano que os municípios vão estar elaborando o Plano Municipal de Assistência Social para os próximos 4 anos, que é 2022, 2023, 2024 até 2025, né? Que fica ainda o plano no primeiro ano de nova gestão e inicia no ano seguinte. Então, é importante também, Márcio, avaliar o que ficou desse aprendizado, desse movimento que a gente fez e que a gente possa qualificar nesse nosso Plano Municipal de Assistência Social. Porque não é possível que essa nossa reorganização não nos trouxe nada de elemento novo para a gente pensar a nossa prática cotidiana, o nosso trabalho cotidiano. Sempre muito respaldado e tendo muita clareza de qual é a intencionalidade da nossa política pública, tá? Eu acho que é isso. Obrigada, Janice. Uma outra questão. Diante dos inúmeros atendimentos que vêm crescendo cada dia nos serviços socioassistenciais em decorrência da pandemia, o que considerar como prioridade? Então, não, assim, a gente não tem como criar critérios de prioridade, né? Essa avaliação do que é a prioridade, ela tem que ser um debate de planejamento de equipes técnicas. O que é a prioridade para a nossa equipe, para os nossos trabalhadores que atuam na proteção social básica? É manter um grupo de serviço de convivência para criança e adolescente ou é manter ou iniciar com um grupo de serviço de convivência para idosos que passaram todo esse período isolados? Né? Na média complexidade, o que é a prioridade? Qual é o atendimento pós-pandemia a gente atender? Então, assim, eu penso que quem tem que definir quais são as prioridades e como têm sido essas prioridades são os trabalhadores do SUS através da atuação que eles estão fazendo no cotidiano e estão identificando como uma maior demanda, né? E também pensar
que pós-pandemia a gente vai poder pensar muitas atividades coletivas e, inclusive, intersetoriais. Quando a gente pensar num grupo de serviço de convivência que vem de um período de quase um ano de isolamento e que vem com situações, talvez, de depressão, de angústia, de, como é que a gente chama aquele outro, teve muitos adolescentes que tiveram, agora nesse período da pandemia, síndrome do pânico, a questão de, né, como que a gente trabalha de forma articulada com a política de saúde também. E como que a gente pode fortalecer para que daqui um pouco essas políticas não estão sobrepondo trabalhos, ou fazendo trabalhos que não estão sendo tão efetivos a essa família quanto a outra política faria. Então, esse olhar intersetorial, ele vai nos exigir muito também nesse período pós-pandemia. Tá? Ok. A última questão, então, Janice, que cuidados os profissionais do SUAS devem ter diante do atendimento remoto, considerando questões éticas e profissionais? Bem importante, Elisângela, eu acho que para a gente fechar aqui o nosso debate, né? Eu lembro muito bem que, inicialmente, quando os trabalhadores deram início ao trabalho remoto, a primeira questão que veio muito clara era a falta de estrutura, né? Porque eles estavam atuando com o seu próprio celular, né? Como a professora Elisângela comentou, nos próprios serviços de acolhimento, de idoso, no CRAS, enfim. E aí a gente fez todo um movimento para que minimamente eles tivessem condições de trabalho, e naquele momento a condição mínima de trabalho era ter um aparelho celular custeado, né, e comprado pelo município, pela política da assistência. E aí veio uma outra preocupação, que era a questão dos registros desses atendimentos. E que a gente não pode esquecer que todos esses registros devem ser feitos. Então, o que os municípios fizeram também? Os trabalhadores, como eles estavam na casa deles, a maioria deles trabalhando, atuando, então assim, eu acordava lá às 7h30 da manhã, 8 horas da manhã sentava na mesa, estou falando do exemplo de um trabalhador. Ele sentava na mesa da cozinha ou da sala e ele pegava o seu celular, as famílias, o contato das famílias que ele tinha, que ele acompanhava pelo PAIF no CRAS, e ele começava ali os contatos, né, com a família, através do WhatsApp, através de uma ligação, através de um vídeo, agendando uma reunião, e tudo aquilo ali faz parte do processo de trabalho daquele trabalhador dentro da política de assistência social. E como que ele não vai registrar aquilo? Ele precisa registrar. Mas ele não está com todas as condições de registro que ele tinha lá no equipamento dele, no CRAS. Talvez ele não está naquele momento. Então, as próprias equipes também criaram instrumentos e formas de registro que dessem conta de garantir todo esse registro, essas informações durante o período em que eles faziam um trabalho remoto em casa, né? E aí acordaram fluxos e fizeram, né, criaram instrumentos mínimos para esses registros também. E a questão do sigilo e ética, hoje com o WhatsApp, tudo fica registrado também. Então, o que demandou e exige também dos trabalhadores é como que a gente utiliza esse instrumento de WhatsApp e telefone para questões de fato que sejam de trabalho. E como que eu registro essa informação ali, né? Então, é algo que nos desafia também. Eu acredito que a própria orientação técnica do Cefes, a gente poderia ter um encontro só para discutir os elementos que foram trazidos ali. Ele deu alguns subsídios importantes para a gente pensar essa nossa atuação, né? Então, não é uma regulamentação do trabalho do assistente social remoto, não é isso. É trazendo alguns apontamentos e algumas orientações para este período da pandemia, para que o profissional de serviço social pudesse atuar nessa questão do teletrabalho, do trabalho remoto, enfim, né? Então, pós-pandemia, eu acredito que vai haver também um posicionamento das próprias categorias, né? A psicologia já tem uma resolução que trata sobre isso, e nós também vai exigir que o próprio Conselho Federal pense pós-pandemia como que vai se dar e se isso vai ter continuidade nessa questão do trabalho remoto, também pensando
nessas questões de registro, de sigilo, enfim, né? E uma outra questão, só para finalizar, mesmo que eu esteja trabalhando na minha casa, no celular, com uma pessoa que eu atendo, eu tenho a responsabilidade, o compromisso ético de manter aquelas informações em sigilo. Então, eu tenho que ter cuidado, quem está na minha volta, quem está circulando na minha casa, né? Como é que eu faço aquele atendimento garantindo aquele mesmo sigilo que eu garanto lá no meu espaço de trabalho? E isso foi um grande desafio também, porque os nossos espaços do nosso cotidiano, da nossa casa, muitas vezes eles também não nos deram essa condição. Até porque os nossos filhos estavam em casa sem aula, né? Os nossos companheiros, companheiras, enfim, também estavam em casa, no teletrabalho. Nós não tínhamos uma estrutura para poder dar conta disso. Então, assim, tudo foi um grande desafio, né? Então, para a gente pensar sobre isso também. Agradeço, Janice, a tua disponibilidade de responder as questões. O nosso tempo está começando a se esgotar. Antes de passar para a professora Rosilane, só quero fazer um comentário que eu acho que é bem importante reforçar uma questão que tu trouxe a respeito da necessidade da política de assistência social ter um planejamento, né, um plano que dê conta dessas situações emergenciais. E me lembrei muito da situação que nós vivenciamos aqui em São Borja. Nós, aqui no município de São Borja, é muito comum 2 até 3, 4 vezes no ano nós temos problemas com cheia do Rio Uruguai. Mesmo quando chove muito em Santa Catarina, é comum. E toda vez que isso acontece, né, o quanto os trabalhadores da política de assistência social passam a intensificar seus trabalhos para acolher as famílias de pescadores, as famílias que moram em torno do bairro que acaba alagando, e todo ano vem a mesma polêmica, né? Bom, é fato que todo ano isso acaba acontecendo. Que plano, que proposta que antecede esse momento nós temos para dar conta de uma realidade que a gente sabe que é fato, que vai ocorrer. Então, gostei muito quando tu traz essa questão da gente cada vez mais se organizar dentro da política da assistência social, para que, de fato, se pense nas possíveis situações de calamidade que possam afligir a população. No mais, eu me despeço. Uma honra poder te ouvir, imensamente grata pela tua contribuição. Espero que em breve nós possamos nos ver. Né? Agora, a próxima vez, a gente vai se encontrar em Santa Catarina. Assim espero. E também nos colocamos à disposição para contribuir com as ações aí da FECAM e dos demais grupos por onde tu passa também. Tá? Então, meu agradecimento. Também agradeço, tivemos egressos de programas de pós-graduação da PUC, tivemos profissionais de vários municípios, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tivemos também os colegas do CRES lá, acompanhando assiduamente lá do CRES de Alegrete, e só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. O meu boa noite. Fazer também alguns comentários assim da importância desse encontro para nós todos e todas que estamos aqui. Eu acho que é de suma importância quando a Janice coloca essa questão de que nós estamos, na verdade, vivendo uma reorganização da política de assistência social por meio do SUAS. Isso significa que ela não foi reordenada, então os serviços, os benefícios, eles estão aí para que a gente consiga fazer esse manejo e proporcionar o acesso e a proteção social à população usuária dessa política tão importante que se colocou nesse momento como essencial. Então, esse é um aspecto bastante importante, assim, de síntese em relação ao longo da fala que a Janice veio trazendo, fazendo essas mediações teóricas e práticas tão importantes para a gente também materializar. Bom, como que nesse momento nós estamos com uma política tão essencial e que mais ainda se torna essencial por meio de um decreto, e como que a gente vai fazer esse manejo, né? E daí veio a questão dos instrumentos e as técnicas, e aspectos também, para além de aspectos técnico-operativos, como tu coloca, né, Janice? Também a questão ético-política,
teórico-metodológica que deu para perceber nitidamente, a partir da tua fala, todas essas dimensões que fazem parte da nossa ação profissional, nossa intervenção profissional. E eu vejo que um grande desafio que se coloca frente a esse momento que nós estamos vivendo é realmente essa intensificação. Teve colegas que colocaram, bom, como será pós-pandemia? E como que está sendo durante a pandemia? Eu vejo que há uma grande intensificação das situações de riscos e vulnerabilidades, certamente, né? Desemprego, falta de renda, embora nós tenhamos aí o auxílio emergencial que, por hora, está contribuindo de alguma maneira com a sobrevivência dessas famílias, mas ainda é insuficiente se nós formos pensar o agravamento do momento que a gente vive, mas é importante, como tu coloca, os próprios benefícios eventuais, né, Janice? Mas a gente tem um obstáculo muito intenso, que é essa redução, esse enxugamento dos investimentos orçamentários públicos, como tu mesmo colocou, principalmente por meio da emenda constitucional 95, aí, que veio nos aterrorizar, especialmente na política de assistência social, que historicamente, se nós formos fazer uma série histórica de o quanto que há de orçamento público pela União na política de assistência, são valores percentuais ínfimos, se a gente for pegar o orçamento da União como um todo, em relação à política de assistência social. Então, eu vejo que esse é um grande desafio, e daí nos coloca numa seguinte questão. Ao longo da tua fala, eu ia me questionando. Os benefícios eventuais, à medida que eles são fundamentais nesse momento, e que certamente ampliou a busca, a demanda, ela se ampliou, mas nós temos um fator muito objetivo, que é a natureza desse benefício. Esse tipo de proteção social que acaba se caracterizando por uma oferta que é de natureza temporária. Só que as demandas das famílias não são temporárias, elas são contínuas. E, obviamente, que a gente está vivendo em um momento que, mais ainda, acaba essa contingência, essa necessidade dessa provisão social, que são os benefícios eventuais, que eles são fundamentais. Eu até, inclusive, trabalhava na disciplina de Seguridade Social, Assistência Social, aqui pelo curso, na semana passada, quinta-feira passada, era sobre os benefícios eventuais. E a gente discutia sobre a natureza desse benefício e o quanto ele é essencial nesse momento, nesse contexto pandêmico. Só que ele tem também essa face cruel, que é dele ser de natureza temporária. Só que as exigências não são temporárias, né, Janice? Então, acaba assim nos movimentando também nesse sentido de que o quanto a gente precisa defender, sermos defensores, né, militantes por essa política, no sentido de que ela tem grandes avanços por meio do SUAS, que nos representou avanços significativos, sem dúvida alguma, apesar de tardio, foi só a partir de 2004, 2005 que nós começamos a ter aí um sistema único que nos proporcionou acessar em todo o território nacional benefícios, serviços, especialmente a partir de 2009, com a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, que nos padroniza, padroniza não no sentido de engessamento, pelo contrário, né? Mas, bom, a partir daí a gente começa a ter o acesso, a ter referências de como conduzir, como articular a rede socioassistencial, de que forma vai ser feito o encaminhamento daquele atendimento, é a proteção social básica, é a proteção social especial. Então, é avanço significativo. Até brinco, eu lembro, e a Janice deve lembrar disso, e a Rosane também, que estava aqui presente, que em Santa Maria, por exemplo, os encaminhamentos eram feitos para a Secretaria de Assistência Social antes do SUAS. E daí tinha que ser, era um plantão que fazia-se uma triagem, né? Então, não se tinha um centro de referência onde a gente pudesse fazer esse atendimento territorializado junto com as famílias. E agora a gente tem esse grande desafio, que estamos diante de possibilidades, que é de reorganização mesmo, né, a partir do trabalho remoto e assim por diante. Então, acho que só agradecer essa pequena síntese, assim, da tua fala, para a gente levar junto conosco, a partir de hoje, fazer essa apropriação teórica e prática, e que a gente consiga, né,
trabalhar com essa ideia também de, bom, a gente vive, como tu colocou, regressões que recaem no campo moralista, recai na meritocracia, tendências conservadoras, de modo especial com o trabalho social com famílias, e a gente precisa, sim, fortalecer essa luta coletiva, né? Que esse espaço, essa era a nossa intencionalidade, fosse se constituir como espaço de resistência, para nós fazermos essa troca de saberes, de fazeres, e agradecer, assim, de coração para ti, assim, de tu estar aqui conosco, agradecer a todos e todas, alunos, profissionais também que estiveram aqui presentes, que trabalham, inclusive, na política de assistência social aqui no município de São Borja, de Alegrete, aqui da região. Ficamos muito gratos por vocês estarem aqui compartilhando conosco esse momento. Quero passar, Janice, para ti a palavra, para te fazer as tuas considerações finais, enfim, para a gente fazer o encerramento do nosso encontro. Então, acho que agradecer, né, Rose, pela acolhida, dizer que eu fico muito feliz em poder voltar para o Rio Grande do Sul, né, mesmo que de forma virtual, ouvir aí o sotaque de vocês, né, o CREAS, né, aqui para nós é CREAS. Quando eu ouço CREAS, eu já sei que é alguém do Rio Grande do Sul, né, mas enfim. Dizer que sinto, né, bastante saudades também dos nossos contatos, dos nossos tempos, e que a gente possa voltar a restabelecer esses contatos, né, acho que cada um também precisou ter o seu tempo aí para construir o seu caminho, né, mas que a gente possa voltar a manter e fortalecer esses contatos. Agradecer a professora Elisângela, também as professoras que estão aqui acompanhando, né, da Unipampa. E com certeza a gente vai fazer um segundo debate, dando continuidade a esse primeiro, né? Mas agora aqui em Santa Catarina, através da FECAM, e aí convidando os nossos municípios também a ouvi-las, um pouquinho dessa experiência do Rio Grande do Sul e da experiência que vocês construíram. Agradecer a acolhida, dizer que eu estou sempre à disposição e fico bastante feliz em reencontrá-la nesse momento, e que a gente possa, sim, sair bastante resistente, fortalecido. A política pública de assistência social nunca foi um espaço fácil, né? Ela sempre foi um espaço bastante contraditório e que exige muita resistência, mas eu posso dizer para vocês que eu já fui estagiária e assistência social de plantão social da salinha dentro da prefeitura, e eu vejo, assim, o quanto hoje a gente tem muito mais força para continuar essa luta, né? O quanto mais a gente se fortaleceu, e eu volto a dizer, nesse coletivo, nesse conjunto de trabalhadores, né? E o quanto isso nos fortaleceu enquanto também profissionais do serviço social, enquanto assistentes sociais, de reconhecer o quanto outras profissões também são importantes e quanto elas nos fortalecem também nesse coletivo, para que a gente possa ser mais resistência, para que a gente possa ser mais luta. Porque eu não acredito que a gente tenha aí governos que venham para um olhar de política pública ou de assistência social na perspectiva de garantia de direitos. Né? E aí a Rosângela falava, né? E aí a gente está aí com um debate sobre a questão da renda mínima, e que eu vejo que será um debate bem, como é que a gente diz, será uma luta que vai nos exigir também um envolvimento bastante significativo a partir do ano que vem, porque os reflexos da pandemia vão mostrar o quanto é necessário, já estão mostrando o quanto é necessário, não só um auxílio emergencial, mas uma renda básica, uma renda mínima, né, para que as famílias não dependam mais só de um benefício eventual, né, temporário, pontual, mas sim consigam ter o mínimo de condições de sobrevivência. Então, agradecer mais uma vez e ficar à disposição de vocês. Foi um momento bem significativo para a minha vida, né, estar novamente aqui com vocês. Tá bem? Boa noite. Boa noite a todos e a todas. A gente encerra em nome do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. Encerramos esse encontro, então, aproveitamos para agradecer também a professora Monique, que está conosco aqui, contribuindo por meio do projeto Acesso, onde está nos dando suporte técnico para nós transmitirmos a live aqui para todos os participantes. Muito obrigada, professora Monique e os bolsistas.
E uma boa noite, então, a todos, e encerramos esse nosso encontro. Muito obrigada.